Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Trabalho Social, a nova frente de combate ao Governo. O Governo está aflito com o cumprimento das regras acordadas com Bruxelas para receber 500 milhões de euros do PRR. E pediu uma autorização legislativa com urgência para cumprir a promessa a que se tinha obrigado: a criação da Prestação Social Única, que irá substituir 13 apoios sociais em vigor. Caiu o Carmo e a Trindade. O PS diz que prestação única, tudo bem, mas nem pensar em aprovar esta prestação proposta pelo Governo. É uma medida que foi adotada pelos governos do PS. Agora, os termos em que ela vai ser aplicada, e é aí que há divergências, porque nós não podemos ver numa medida desta natureza uma medida de correção de comportamentos individuais e de comportamentos sociais. Para os outros partidos da esquerda, o que está em causa lembra a ofensiva contra os direitos sociais dos dias tenebrosos da Troika. Em contrapartida de uma prestação social única, que é preciso depois fazer um trabalho social, isso mostra que não percebe para que é que servem as prestações sociais. Mas há quem, como Chega, ache pouco. Quem recebe apoios do Estado tem de os pagar com trabalho. Eu acho que se tem que ir mais longe. Estas pessoas que recebem RSIs devem ajudar na prevenção dos incêndios, devem ajudar nas estradas que estão obstruídas, devem ajudar a comunidade. Afinal, o que causa tanto alarido na proposta que o Governo leva hoje à aprovação da Assembleia? Bom, há a forma como o Governo conduziu todo este processo, apresentando medidas sem dizer quanto é que custam, ou de outra forma, quanto é que os destinatários das ajudas vão receber. Mas o que divide a oposição do Governo e a esquerda da direita tem um nome: trabalho social. O Governo quer que os destinatários dos apoios sociais que reúnam determinadas condições, não sejam reformados ou estejam a estudar, por exemplo, possam trabalhar 15 horas por semana em serviços públicos e em atividades públicas. O Governo diz ainda que em causa têm de estar trabalhos conformes aos perfis das pessoas que recebem ajudas, o que dá para todas as interpretações. Quem se recusar a estas prestações fica excluído das ajudas. Ainda assim, o debate em cima da mesa é altamente divisivo. Com esta medida, está-se a tirar a dignidade das pessoas que, por variedíssimas razões, precisam dos apoios sociais? Ou, pelo contrário, ao exigir que devolvam à comunidade em trabalho social o que a comunidade lhes concede em apoios, está-se a retirá-los da condição de mulheres que alimentam os anátemas da extrema-direita? E, pelo caminho, outra questão essencial: que passos existem nas políticas públicas para integrar no mercado de trabalho pessoas em situação de dependência financeira? Tema para uma conversa com Ana Paula Pereira Marques, professora e investigadora na Universidade do Minho, com obra publicada na área de Sociologia do Trabalho. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva a professora Ana Paula Pereira Marques, muito obrigado por vir ao P24. Uma primeira pergunta: por aquilo que nos diz a ciência e a sua área de trabalho em especial, as políticas públicas são uma ferramenta importante para inserir pessoas em situação de pobreza no mercado de trabalho ou, pelo contrário, o seu sucesso, ou seja, o sucesso destas políticas públicas, depende apenas da dinâmica da economia e da procura dos trabalhadores? Como é que a gente se pode posicionar nesta discussão tantas vezes a preto e branco? Obrigada pelo convite. Desde logo é uma pergunta muito complexa e diria que a palavra apenas aqui é uma armadilha para mim para responder como socióloga. Não é apenas as políticas públicas em concreto de emprego e de formação. Já agora convém também tornar isto mais abrangente para perceber que estamos a falar destas duas dimensões importantes. Elas não estão de todo associadas a uma lei de autorregulação que supostamente poderíamos atribuir ao mercado de trabalho. De facto, é uma perspectiva, diria, bondosa das relações entre trabalho e emprego, assumir que iríamos encontrar o perfeito par, o match, entre a oferta e a procura. Sabemos que, em termos quer históricos, quer de evidências científicas e, mais do que isso, de relatos de vidas e de percursos de vida e de trajetórias, que eu acho que é importante depois olhar para quem são as pessoas que estamos a falar, das políticas sociais, as políticas públicas para o emprego, a integração. Sabemos que isto é um misto complexo. Primeiro,
Não há mercado de trabalho, na minha perspectiva como socióloga, capaz de funcionar de forma autorregulada. Quer isto dizer então que é importante assumirmos que o mercado de trabalho é um lugar onde, por excelência, devem ser acionadas, não é? Estratégias e formas, podemos dizer de uma forma simples, políticas de regulação, independentemente do que estivemos a falar. Portanto, esta é uma primeira ideia. O mercado de trabalho, de facto, precisa de ter estratégias com níveis de maior proximidade, maior abrangência, maior, até diria, de especialização, ou até, como se sabe, que é muito importante, de flexibilidade orientada para o ator, para o sujeito, para o trabalhador-alvo daquela política. Principalmente os trabalhadores em situação mais frágil, enfim. Mais frágil, bom, sem dúvida. Pelo que, se assumíssemos, só para chegar ao essencial da questão, se assumíssemos esta autorregulação, cairia tudo aquilo que nós entendemos que é o Estado Social, o FL, não é o FL State. É possível, mesmo até recuando para as questões das crises de 2008 e outras, ficou patente, no caso até dos Estados Unidos, que com um bocadinho de soberba olharam para os países ocidentais, em concreto, norte da Europa, e disseram, bem, eles têm ali algo que funciona em situações de crise. E o que é algo? São estas políticas de regulação. Aconteceu em especial, portanto, na crise do subprime, a partir de 2008. Exatamente. E porquê? Porque quando, e não precisamos ir muito longe, quando as coisas não correm bem, de facto, nós temos aqui a necessidade de encontrar soluções. Políticas públicas para, de alguma forma, equilibrar a questão do sistema. Mas, professora, podemos considerar que o trabalho social é uma forma de estimular o contacto dos beneficiários dos apoios sociais com o mundo do trabalho? É assim, isto também é outra temática que já vem desde os anos 90, devo dizer, portanto não é uma temática nova. Aliás, a palavra beneficiário é uma palavra altamente criticada por toda a literatura que via nesta palavra uma posição de subordinação, quer dizer, de minoridade, no fundo, minoridade. E que palavra que a literatura científica usa? O beneficiário. O beneficiário é uma palavra crítica, porque ela está associada a esta minoridade do estatuto de quem efetivamente é objeto de uma política ativa de emprego, percebe? Certo, professor, mas o que lhe peço é que palavra que eu devia usar quando lhe faço esta pergunta, em vez de beneficiário? A literatura, quer dizer, do ponto de vista do mercado de trabalho, nós não usamos beneficiários, nós usamos desempregados, precários, excluídos. Por exemplo, no grupo de jovens, até os nem-nem, são expressões todas elas alternativas aos beneficiários. Os beneficiários são políticas, de facto, são resultado de uma política pública que cataloga dessa forma. Claro que temos políticas públicas ativas e passivas. Eu creio que nós aqui estamos a falar também de um todo, que é a junção de políticas passivas com uma intencionalidade dessas políticas passivas conduzir a uma ativação e, portanto, passarem àquilo que se pretende, que são as políticas ativas, que é acabar com o estatuto transitório, digamos assim, desta ausência de relação com o mercado de trabalho, desta situação ainda mais vulnerável de quem, passando, por exemplo, 1 ano, 2 anos, já são desempregados de muita longa duração e, portanto, tendencialmente até já estão excluídos, não contam para as estatísticas, e o objetivo é que haja estratégias de ligação. E as estratégias de ligação, podemos dizer assim, ok, talvez envolver estes potenciais excluídos do mercado de trabalho por via de uma ocupação, e repare na palavra ocupação, não é o trabalho não remunerado, ou o trabalho social, possa dar valor e identidade e sentido, propósito a estas pessoas. Essa bondade da ocupação ou desta ligação ao trabalho social, digamos assim, às atividades de solidariedade social, de proximidade, é uma bondade que na prática depende dos contextos em que elas são aplicadas, ou seja, as pessoas que estão mobilizadas para esses contextos, sabemos que vêm geralmente substituir pessoas que estão
em situação de trabalhadores, não é? E, portanto, substitui-se também a expressão de beneficiário para dizer que é um trabalhador apoiado, assistido por estas políticas, logo está próximo do mercado de trabalho, logo irá transitoriamente, se assim for, até acho interessante esta ideia de transitoriedade, logo ele poderá recuperar, capacitar-se, recursos para poder ter até as redes de contacto, ter formação orientada para as suas capacidades ou para as suas qualificações, porque estamos a falar de um todo muito complexo em si. Mas há aqui uma armadilha muito significativa, que é estes trabalhos, ocupações, são eles também muito precários, muito vulneráveis, muito deslaçados. Pronto, usando até uma palavra. Portanto, tem mais dificuldades em integrar-se, não é? É isso que quer dizer. São trabalhos que não visam essa integração. Portanto, há um paradoxo. Orientar as pessoas para este tipo de atividades em contextos em que não há uma efetiva aposta nas condições em que as pessoas vão estar, de facto, a exercer aquela atividade, a desempenhar aquela função, leva a que, eu diria assim, se introduza com esta solução uma outra camada, para além da camada dos trabalhadores segmentados precários, temos uma camada de trabalhadores agora pobres, ou da camada de um mercado laboral pobre. Até porque, enfim, de alguma forma, a professora, usando uma expressão que a professora já usou, são de alguma forma nem são trabalhadores, estão tudo plenos direitos, nem são... Nem sentimos confortáveis, mas na verdade, em termos da regulação, a finalidade não se concretiza. Porque... Mas de qualquer forma, por exemplo, o facto disso poder funcionar como um incentivo que leva as pessoas, portanto, a estarem próximas de outras pessoas, eventualmente conhecerem outros trabalhadores, outros empregadores, eventualmente até, isso, se bem percebi aquilo que disse no princípio deste seu comentário, isso pode ser positivo para eles. Claro que é. Aliás, todas essas situações de intervenção que já há formas da parte, quer do IFP, de articulações com redes de câmaras, que permita criar uma integração pela relação com um trabalho, com uma atividade, é positivo. Não estou a dizer o contrário, acho que isso é muito importante destacar. A questão é que muitas vezes essa relação com a atividade vai exatamente para aquela camada de trabalhos que não têm, desde logo até, neste caso, o que eu consigo perceber, um estatuto de trabalho. Ora, o estatuto de trabalho é fundamental para a pessoa se sentir até inclusive implicada, identificada, possa apostar, dizer assim, ok, eu vou aqui então investir na minha formação porque eu estou a ser um elemento importante para a organização, estou a ser um elemento que vai vai valer a pena que depois se aposte. Ora, esta ideia de trabalhador que não é trabalhador e que está a receber um conjunto, portanto vai receber, neste caso, com esta prestação única, não é? Que é um objetivo de reorganizar, em termos de política, muitos dos apoios e muitas das formas passivas que estão disponíveis e que também acredito que é preciso reorganizar, mas que é preciso arrumar um bocadinho a casa, não é? Eu até posso dizer que mesmo a segurança social, eu conheço muitas colegas, às vezes dizem-me, Ana Paula, são tantos as prestações, que é um termo que usam de facto, que muitas vezes os próprios não sabem, e nós próprios que trabalhamos nisto ficamos perdidas. Portanto, há aqui uma manta de retalho, e de retalhos que é preciso reorganizar. A minha dúvida maior é se esta reorganização, de facto, assumida como tal, tem muito mérito, certo? Assumida como reorganização, como maior capacidade de identificar até esta vulnerabilidade em vários níveis, não só de viuvez, de desemprego, não é? O apoio para o desemprego social, que nós sabemos que acontece depois da pessoa já estar desempregada há muito tempo. Esta dimensão multidimensional, ou esta visão multidimensional, é interessante. Agora,
O problema é quando nós associamos isso, de facto, primeiro, a uma ideia de moralização desta pobreza que tem a possibilidade de entrar no mercado de trabalho porque se está a dar um direito condicionado, não é? É um direito condicionado às obrigações que estão previstas. Ninguém nessa situação, basta pensarmos nas nossas realidades de trabalho, se sentirá parte inteira de uma relação de trabalho, percebe? Claro. E por aí eu acho que esta política pode mascarar, ou melhor, não é mascarar, vá lá, Pode funcionar ao contrário, de alguma forma. pode ser o mesmo daquilo que já existe, reorganiza, ok, ganha-se em termos de eficiência, ok, da máquina burocrática que é o Estado, mas na verdade não vai ao problema, não é? Uma última pergunta que eu gostava de colocar e, portanto, tem que me responderem, eu sei que é difícil, em 30 segundos. Pelo que a professora estudou ou pelo que a Sociologia do Trabalho conhece, podemos suspeitar que existe um anátema dos empregadores sobre pessoas que vivem com a ajuda dos apoios sociais? Eu diria de algumas camadas em relação a empregadores em contextos mais próximos de empresas que também são elas muito vulneráveis e, portanto, há aqui uma espécie também de culpa. Preconceito. Sim, preconceito e de transferência de um sentimento que estão a trabalhar muito e que há aqueles que estão ali à volta, que são visíveis e que vivem à custa das empresas e à custa do Estado. Sim, acho que há uma espécie dessa percepção transferida, enfim, é errada. Até porque, deixa-me só dizer, eu lembro-me em 2000 e tal que houve uma grande luta num barzinho de dois grandes amigos, começou aqui, e foi isso que me levou a trabalhar também este tema, começou aqui na zona de Guimarães, porque um estava desempregado, o outro estava a trabalhar. E eles, o que estava a desempregado disse, pois, eu estou aqui no bar, e o que estava a trabalhar, depois, eu estou a pagar para tu estares no bar. Não é? Estou a pagar para tu estares no bar. E eram amigos, portanto, está a ver. Imagina os empregadores que pagam uma taxa de louca de impostos. Ainda muito mais sentirá isso. Muito bem. Professora Ana Paula Pereira Marques, muitíssimo obrigado pelo seu pensamento e pelo seu conhecimento destes temas. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Até uma próxima. Até breve. Muito obrigada. Foi um prazer também. Obrigada. Parece até estranho, não é? Estamos no Porto, o Primavera Sound já rola e não está a chover. Fica assim justificado o espanto de José Barreiro, diretor do Primavera Sound do Porto, ao público por ter em mãos as previsões da meteorologia que não só apontam para tempo seco, como para calor estival. Não é que em dias de chuva o festival não tivesse registado concertos extraordinários. Mas bem se sabe que andar molhado no parque da cidade do Porto, por amor à música, exige um sacrifício dispensável. Venham então daí os Gorillaz, que ouvimos neste remate do B24, nesta noite, e depois os Massive Attack, os Big Thief ou os The XX. Mesmo que venha um pouco de nortada, os milhares de melómanos que esgotaram os passos gerais e os bilhetes para hoje hão de lembrar-se da chuva de outros anos e agradecer à música e venerar São Pedro. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana, seja ele de música ou então de futebol, porque o Campeonato do Mundo já arrancou. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.